O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso os poderes agem nesse homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã. Hoje ouvimos neste Evangelho o relato da vida de João Batista, né? Que não se preocupou com as coisas deste mundo e nem com a opressão daqueles que tinham o poder, mas ele continuou a anunciar o reino de Deus. E para isso foi para a prisão, né, onde depois foi levado também à morte, né, e morte de perder a própria cabeça. João Batista mostra para nós o que é ser fiel a Deus, assim como Davi na primeira leitura. Davi sabia e conhecia muito bem os seus pecados, mas nunca abandonou a proposta de fazer a vontade de Deus e fez com que muitas pessoas e o próprio povo de Israel se tornasse a nação, o povo do Senhor. E por isso seus pecados foram também perdoados, porque o amor que ele demonstrava a Deus e ao projeto de Deus eram maior do que as suas falhas e fraquezas, consequência da própria natureza humana que está decaída, inclinada ao pecado. João Batista, ao contrário, era um homem muito fidedigno e procurava em tudo fazer aquilo que o próprio Senhor pedia a ele, preparar o caminho do Senhor para que esse viesse e reinasse nos corações de cada ser humano. E João Batista, então, denunciava até mesmo o pecado grave de adultério do rei, o que levou ele para a prisão e, em seguida, a morte. Que nós hoje possamos também pedir ao Senhor que tenhamos esse espírito de coragem, não termos medo de denunciar, né? Mas também de anunciar. O profeta não é um adivinho, o profeta não é um mágico, o profeta não fica
vendo coisas do futuro, mas o verdadeiro profeta é aquele que analisa a situação atual, a vida das pessoas, vendo na própria vida dele as suas fraquezas e a necessidade da oração, da conversão pessoal, para poder anunciar o reino de Deus. O profeta é aquele que, vendo a vida atual da sociedade, das pessoas, ele vai então projetar o futuro, vai dizer assim: se nós não nos convertermos, se nós não abandonar os caminhos errados da nossa vida, pois então estaremos caminhando em direção à morte. Não somente a morte física, mas a morte de perder a paz interior, de entrar em depressão, a morte de não ter alegria nas mínimas coisas da vida, a morte de perder a esperança e a expectativa de ter um mundo melhor. Então, que nós possamos pedir hoje ao Senhor que, assim como João Batista, como Davi, que nós possamos anunciar o amor e o reino de Deus, nem que para isso nós percamos a nossa cabeça, a nossa vida, porque muitos estão morrendo, morrendo aí preocupados com as coisas deste mundo que são passageiras, assim como nós passamos por esta vida, não ficamos aqui, e é preciso sermos vigilantes, fiéis ao projeto de Deus, para que nós percamos a vida não para o mundo e para o pecado, mas para Deus e fazendo a sua vontade.